maior especialista vivo em cultura suméria é o historiador e arqueólogo Zecharia Sitchin, nascido na Rússia e criado na Palestina, onde adquiriu profundos conhecimentos de arqueologia e história oriental. Formado em História pela Universidade de Londres, é um dos poucos estudiosos do mundo capacitados a traduzir a escrita cuneiforme, característica das civilizações mesopotâmicas. Trabalhou como jornalista e editor em Israel, e também como escritor e consultor da NASA. Sitchin traduziu massivamente, ao longo de sua vida, os escritos de mais de 2.000 placas sumérias, encontradas em suas pesquisas arqueológicas. O legado do conhecimento sumério revela que a Terra teve origem através da colisão de dois gigantescos corpos celestes, Nibiru e Tiamat. Os escritos afirmam que Nibiru, um planeta avermelhado, que já foi avistado pela NASA e atualmente vem sendo chamado de Planeta X, foi desviado de um sistema binário, há milhões de anos, e capturado pela gravidade do nosso Sol. Esse planeta viajou em nosso sistema solar, abaixo da elíptica, passando por Netuno e Urano. Como seu campo magnético era muito intenso, ele deslocou Urano para seu lado quando passou por ele. Naquela época não havia o planeta Terra, mas sim outro planeta, muito maior, Tiamat, coberto quase que só de água. Durante a trajetória, as luas de Nibiru atingiram Tiamat dividindo em duas partes, pulverizando a metade onde ele foi atingido, criando o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e empurrando a outra metade para uma órbita mais baixa, a atual órbita da Terra. Durante esse processo, uma das luas de Nibiru foi capturada pela gravidade da Terra, e se tornou o nosso satélite. A primeira passagem de Nibiru foi responsável pela atual configuração do nosso sistema solar. Plutão era uma lua de Saturno, que foi arrancada de sua gravidade e empurrada para sua atual órbita. Em fevereiro de 2000, chegava ao fim a missão NIR da NASA, chefiada pelo Dr. Chen, confirmando essa gigantesca trombada celeste, no início do nosso sistema solar. Catastrofismo. Nibiru tem um período orbital de 3.600 anos, se comparado com a Terra, e orbita 2 sóis. Os sumérios descreveram-no como sendo 4 vezes maior do que a Terra, de cor avermelhada, e responsável por grandes catástrofes no nosso planeta, durante suas passagens através de nosso sistema solar. Eles explicam que a aproximação desse planeta foi a causa do dilúvio citado na Bíblia, devido a um deslocamento polar na Terra. Os estudiosos do legado sumério têm se questionado como seria possível que uma civilização tão antiga tivesse informações tão precisas sobre a astronomia, numa época onde supostamente não havia equipamentos tecnológicos. A resposta está no trabalho de Zecharia Sitchin. O conhecimento sumério sobre o sistema solar só poderia ser obtido por meio de uma fonte externa, que fosse capaz de viajar pelo espaço e observar esses eventos. A dimensão do trabalho de Sitchin é tão importante que ele foi consultor pessoal dos generais norte-americanos, Colin Powell e Norman Schwarzkopf, durante a Guerra do Golfo. Powell, que posteriormente se tornou secretário de Estado, tinha um particular interesse na organização militar dos sumérios. Coincidência ou não, nos últimos 15 anos as campanhas militares norte-americanas se tornaram extremamente intensas na região que foi o berço da civilização suméria. As placas sumérias têm informações precisas sobre os planetas do sistema solar. O mais impressionante são os dados sobre Plutão, planeta que só foi descoberto em 1930. Eles sabiam o tamanho de Plutão, sua composição química e orgânica, e afirmavam que Plutão era na verdade um satélite de Saturno que se desprendeu e ganhou uma nova órbita. Eles chamavam a Lua de poste de chumbo, e diziam que seu núcleo era uma cabaça de ferro. Durante o programa Apollo, a NASA confirmou esses dados. Esse conhecimento seria possível há 3.000 anos. Em 1983, o satélite astronômico infravermelho, IRAS, fotografou um grande objeto na imensidão do espaço. O astro seria tão grande quanto Júpiter, e provavelmente poderia fazer parte do nosso sistema solar. Em 1987, a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, anunciou oficialmente que admitia a provável existência do chamado Planeta X.
I realize you're focusing on near-Earth asteroids today, but there's been so much talk about the potential for finding a Planet X or some sort of large body through the WISE survey. Can you comment on any status on that sort of search, or maybe even reassure people that Planet X isn't coming to get them next year? Yes, this is Amy Meinzer. I'm happy to answer this one. Planet X is not coming to get us. Planet X is not coming to get us. Not coming to get us. Em uma conferência realizada no Centro de Pesquisas Ames, na Califórnia, o pesquisador John Anderson declarou: um 12º planeta pode estar orbitando o Sol. Sua localização seria 3 vezes a distância entre o Sol e Plutão. A questão é delicadíssima. De um lado temos escritos de milhares de anos sobre a formação da Terra, com informações precisas e riquezas de detalhes, traduzidos pelo maior especialista em civilização suméria, e de outro lado temos a discreta confirmação dessas informações pela maior agência espacial do mundo. A questão da origem do planeta Terra e da humanidade é, de fato, extremamente delicada, porque ameaça completamente o mainstream social moderno, pelo menos nas sociedades ocidentais. Homens como Charles Darwin induziram a humanidade a acreditar que o homem evoluiu progressivamente e naturalmente de um tipo de antropóide. O pesquisador suíço Erich von Däniken foi um dos primeiros defensores modernos da teoria da origem superior, tendo viajado meio mundo e dedicado boa parte de sua vida ao estudo das civilizações antigas, como sumérios, babilônios, hindus, incas, maias e astecas. Däniken é pioneiro na abordagem técnica sobre a influência de seres extraterrestres no desenvolvimento da vida na Terra. A despeito de inúmeras difamações e ataques sofridos, escreveu diversos livros, entre os quais o clássico Eram os Deuses Astronautas, enfatizando sistematicamente que as mutações fisiológicas, além do fator inteligência, foram introduzidos no hominídeo ancestral, via engenharia genética, resultando no Homo sapiens. E todo o processo civilizatório foi igualmente introduzido pelos mesmos seres, supostamente superiores, gradativamente. Däniken, através de seminários e palestras, foi o primeiro pesquisador a confrontar o sistema e expor publicamente essa linha de pensamento. Seus trabalhos, muito ricos em detalhes, são referências obrigatórias para quem estuda esse assunto, sendo, inclusive, mencionados por Sitchin. A mais completa fonte de informações a respeito da nossa origem se encontra entre os achados arqueológicos da civilização suméria. Os sumérios foram os cofundadores da primeira grande civilização da Mesopotâmia, como era chamada a região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Turquia e desembocam no Golfo Pérsico, onde atualmente está situado o Iraque. Sua organização social foi literalmente responsável pelo mundo como conhecemos hoje. Segundo os sumérios, essa raça de extraterrestres eram os Anunnaki, os do céu que estão na Terra, que mais tarde foram chamados de Elohim, senhores do céu. Humanoides gigantes vindos do planeta Nibiru, e que devido a problemas no seu ecossistema, decidiram iniciar um processo de colonização no nosso planeta, por volta de 450 mil anos atrás. A primeira expedição Anunnaki, liderada pelo mega-cientista Enki, senhor da Terra, aterrissou na região do Golfo Pérsico, onde estabeleceu a primeira base de operações, Eridu, lar longínquo construído. O plano original era extrair ouro do mar, o que de fato foi feito, mas à medida que esse processo foi ficando inviável, a única alternativa foi extrair o minério do sudeste da África, que já havia sido explorada por Enki. Sem perda de tempo ele partiu para o continente africano, com uma equipe e ergueu o complexo Abzu. O ouro obtido nas minas da região iria ser transportado em embarcações até a Mesopotâmia, para derretimento e refinamento. Em seguida os lingotes eram enviados, através de uma nave de carga até outra nave que ficava orbitando a Terra, aguardando a chegada periódica de uma nave-mãe, que levava o precioso metal para Nibiru, para ser usado como partículas suspensas, na atmosfera, a fim de conter o avanço de um fenômeno semelhante ao efeito estufa. A ampliação das atividades de mineração trouxe uma segunda expedição liderada pelo comandante Enlil, senhor do comando, meio-irmão de Enki. E logo os Anunnaki ergueram um gigantesco complexo logístico nas imediações do Monte Ararat. Enki e Enlil eram filhos do governante de Nibiru, Anu, senhor das alturas, e rivais, devido ao fato de que, mesmo sendo primogênito,
Enki não era o primeiro na linha de sucessão do trono nibiruano, mas sim Enlil. Posteriormente uma terceira missão foi enviada, liderada pela médica geneticista Ninti, Senhora da Vida, meia-irmã dos dois líderes, acirrando a disputa entre eles. Contudo, ao longo do trabalho dos Anunnaki, que já eram aproximadamente 600 na Terra, além de mais 300 em órbita, uma série de conflitos culminaram em um motim, durante uma inspeção de rotina, nas minas africanas. Os Anunnaki, astronautas e cientistas, improvisados como operários mineradores, reclamavam das tarefas designadas. Pressionado, Enlil informou Anu sobre a revolta, e se dispôs a abandonar o comando da missão, e retornar ao seu planeta. Uma corte marcial foi instaurada, e Anu, tendo vindo à Terra, exigia que os líderes do motim se revelassem. Ouvindo os depoimentos, Anu concluiu que o trabalho era realmente muito duro, e as reivindicações dos Anunnaki eram justas. Mas como interromper a mineração do ouro? O equilíbrio do ecossistema de Nibiru dependia do metal. Enki, imediatamente ofereceu uma solução genial. Ele informou que no sudeste africano, vagava um ser que poderia ser treinado para executar o trabalho de mineração, e desde que a marca dos Anunnaki, DNA, pudesse ser colocada nele. Enki se referia a uma espécie de hominídeo que tinha evoluído naturalmente na Terra, mas que ainda estava num nível evolucionário extremamente distante do atingido pelos habitantes de Nibiru. Não obstante, Enki sabia que esse primata, assim como todos os seres da Terra, possuía um material genético compatível com os de Nibiru, porque aqui, a vida teria se iniciado com esporos orgânicos trazidos de lá, após a colisão com Tiamat. Esse tipo de fenômeno, denominado de panspermia cósmica, segundo cientistas de vanguarda, é comum nas galáxias, podendo ocorrer de forma acidental ou dirigida, como fizeram os Anunnaki. Na unidade médica de Abzu, Enki e Ninti, concluíram que poderiam extrair o óvulo de uma fêmea primata, fertilizá-lo, in vitro, com o espermatozoide de um macho Anunnaki e implantá-lo no útero de uma fêmea Anunnaki. Após muitas tentativas e fracassos, estava criado o modelo perfeito do Homo sapiens. O processo foi repetido várias vezes, formando a primeira geração de híbridos humano-alienígenas, na Terra, que, contudo, eram estéreis. E à medida que os Lulu, trabalhadores primitivos, eram desenvolvidos e encarregados no trabalho de mineração na África, os Anunnaki que trabalhavam na Mesopotâmia, começaram a invejar os seus colegas e a clamar pela presença de humanos naquela região. Apesar das objeções de Enki, Enlil apoderou-se de um grupo de terráqueos e os levou para a principal base do Golfo Pérsico, Eridu. Yahweh, Enlil, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis. A característica de longevidade do relógio biológico dos Anunnaki, onde um ano corresponde a 3.600 anos terráqueos, não foi inicialmente introduzida no material genético da primeira geração de humanos, que envelhecia rapidamente e tinha vida curta, o que levou Enki a aperfeiçoar a manipulação genética dos híbridos, usando seu próprio esperma. Ele e Ninti desenvolveram outro modelo perfeito de terráqueo, um macho que foi o primeiro representante da raça adâmica. O Adamu, ou Adapa, aquele nascido na Terra, possuía alto grau de inteligência e longevidade maior. Em princípio, os primeiros híbridos machos e fêmeas eram estéreis, e foram gerados no útero de Ninti, e das enfermeiras voluntárias de sua equipe médica. Sitchin ressalta que durante as muitas tentativas e falhas dos dois cientistas nibiruanos, para a criação do humano ideal, várias espécies de mamíferos, anfíbios, répteis, aves e peixes, foram utilizados como doadores de material genético. O resultado dessas ousadas experiências foram seres antropomórficos, de aspecto exótico ou monstruoso, que ficaram conhecidos, ao longo da história, como quimeras, centauros, cíclopes, ápias, tritões, sereias, minotauros, hidras, górgonas, sátiros, etc. Criaturas que possuíam cabeça e tronco humanos e membros inferiores de animais ou às vezes, o inverso, ou uma bizarra combinação de ambos ou de vários animais, ou ainda seres humanos com dois pares de membros superiores. Algumas placas sumérias com anotações de Enki, a respeito dessas experiências, revelam que muitos tinham sérias disfunções biológicas, mas outros se adaptavam bem e desenvolviam inclusive alto grau de inteligência. Ao contrário do que se pensa, esses seres não eram meros mitos, mas sim resultado de avançada engenharia genética.
A ciência moderna, secretamente, tem dado os primeiros passos em direção a essas atividades, por exemplo, transplante de órgãos de animais em seres humanos. O fato é que esses seres fantásticos conviviam com os humanos criados pelos Anunnaki, e foram citados em muitos textos de civilizações antigas, principalmente as greco-romanas e indo-europeias. Alguns deles ficaram famosos em seus tempos, como a Górgona Medusa, o sátiro Pan e o ser Minotauro, da ilha de Creta, ou o homem-pássaro hindu, Garuda. Inicialmente eram considerados semideuses, mas à medida que as civilizações iam ficando mais sofisticadas, esses seres passaram a ser vistos como ameaças e foram perseguidos e combatidos por homens como Gilgamesh, Perseu e Hércules. A despeito das quimeras, o projeto do Homo sapiens foi bem sucedido, mas a primeira geração de híbridos não procriava, então Enki decidiu criar clones modificados, utilizando o DNA mitocondrial de sua esposa Ninki, Senhora da Terra, combinado com o DNA do tecido retirado de Adamo, criou uma fêmea apta para procriação. Sendo assim, Adão e Eva, do livro do Gênesis, receberam o fruto do conhecimento, ou seja, foram iniciados no conhecimento sobre procriação, além de outros assuntos. Sitchin diz ainda que o mito da serpente tentadora do Éden se refere ao termo Nash, portador do conhecimento, um dos muitos epítetos de Enki, que enalteciam suas habilidades científicas. O brilhante Anunnaki possui um cajado de metal, em forma de haste circundado por duas serpentes, em referência à dupla hélice do DNA humano. Esse símbolo, o caduceu, foi adotado pela medicina em todas as épocas. O fato é que Enki e Ninti eram brilhantes cientistas e dominavam plenamente a ciência da manipulação genética, se referindo a ela como a ciência da árvore da vida. Inconformado e temendo pela sua obra, Enki designou, secretamente, um homem, de nome sumério, Ziusudra, Noé, em hebraico, para reunir grupos de humanos e espécies animais diferentes, que seriam salvas das inundações do planeta causadas pelo deslocamento dos polos, devido à aproximação de Nibiru, em uma nave submarina submergível desenvolvida por ele, para essa finalidade. Enki elaborou ocultamente um plano de sobrevivência para os seres selecionados por Ziusudra, pois não ousava desafiar seu pai, Anu, nem as hierarquias de Nibiru. Sem tomar conhecimento do seu plano, os Anunnaki evacuaram a Terra e de suas naves estacionadas na órbita do planeta, observaram o desastre e se entristeceram, sofrendo pela destruição daquela grandiosa obra e amargurados por terem abandonado os humanos ao terrível cataclismo. Com a passagem de Nibiru, duros tempos se iniciaram na Terra. Um detalhe curioso revela o grau de comprometimento de Enki com a humanidade naquele momento. Tendo sido obrigado a prestar juramento, ele não podia revelar aos homens sobre o perigo iminente, e nem ajudá-los, mas inconformado com a situação encontrou uma peculiar maneira de alertar pelo menos um pequeno grupo. Nos tabletes sumérios, referentes ao episódio do dilúvio, é mencionado que Enki tinha ciência que não podia contar os homens, mas nada o impedia de falar com as paredes. Uma noite ele se aproximou da casa onde morava Ziusudra, se detendo do lado de fora perto do aposento onde este dormia, e falando alto ou através de algum aparelho, propagou sua voz pelo local dizendo: "Parede, o teu senhor Enki te ordena que construa uma embarcação, reúna quantos familiares e agregados poderes, abandona tuas posses e salva a tua vida, pois os Elohim condenaram a humanidade à morte." Enki teria deixado um tipo de relógio regressivo, sensível a oscilações geodésicas, e um projeto de construção de um submergível a cargo de um Anunnaki de sua confiança, designado para ajudar Noé. Além de ter feito uma seleção de animais e espécies de plantas para redistribuir pelo planeta após o Holocausto. Quando o nível das águas cedeu e as camadas de lama que cobriam a Mesopotâmia secaram, o suficiente para permitir o repovoamento, os Anunnaki retornaram à Terra e se surpreenderam quando viram os sobreviventes do cataclismo. E num primeiro momento se indignaram quando Enki revelou ter elaborado o plano de sobrevivência das espécies terráqueas. Contudo, a revolta cedeu lugar ao contentamento, pela possibilidade de reconstruir a humanidade. Nanar, um dos filhos de Enlil, recebeu uma extensão de terra que ia do oeste até o Mediterrâneo e ficou encarregado de reconstruir Eridu, que viria a se tornar a Suméria, e fundando outras, como Ur, a cidade onde nasceu Abraão. Ao filho mais novo de Enlil, Ishkur, senhor das montanhas distantes, coube as terras a noroeste.
Ásia Menor e as ilhas do Mediterrâneo, onde a realeza Anunnaki se espalhou, dando origem ao panteão dos deuses greco-romanos, em que seus descendentes, entre eles seu filho, Ninjishida, senhor da árvore da vida, ficaram encarregados de reconstruir Abzu, nas terras africanas. De fato, todo o planeta foi repartido entre os Anunnaki, que se tornaram as deidades das mitologias indo-europeias, asiáticas e andinas. Daniken menciona que em determinado momento, Ninjishida, chamado de Tote pelos egípcios, teria ido para a América Central explorar a região dos Andes, juntamente com um grupo de sobreviventes africanos, e teria erguido a civilização dos Olmecas, que seriam os mentores dos astecas. Segundo Daniken, a palavra azteca deriva da raiz Aztlán, e se refere aos sobreviventes que vieram das terras da Atlântida. Ele ainda especula que a base do povo asteca era formada pela descendência de Caim, misturada com os exilados atlantes. Sitchin não faz menções sobre a Lemúria e Atlântida, mas as peças acabam se encaixando. No comando dos Olmecas e dos astecas, o hábil e engenhoso Ninjishida teria ficado conhecido como o deus Quetzalcoatl, a grande serpente emplumada. Ixicur, posteriormente, também teria ocupado as terras da península de Yucatán, no México, e ficou conhecido como o deus Viracocha. As civilizações reerguidas na Mesopotâmia fizeram várias citações aos Anunnaki, e a mais peculiar é a que deu base para a referência bíblica dos Nefilins, os anjos caídos. Aqueles que desceram dos céus para cruzarem com as mulheres dos homens. Devido às suas potencialidades, eles foram sistematicamente considerados divindades. Os Nefilins da mitologia hebraica, o panteão egípcio, os deuses do Olimpo, cíclopes e titãs da mitologia greco-romana, os Suras, Asuras e Devas da mitologia hindu, os guerreiros do Valhalla, da mitologia escandinava não eram outros senão os Anunnaki. Gigantes astronautas de tempos imemoriais, vindos do planeta Nibiru. Particularmente, os sumérios, sempre foram pragmáticos ao explicar de onde eles vieram, porque estavam aqui, e porque agiam como agiam. E sem sombra de dúvida, as gritantes marcas das atividades daqueles seres estão, definitivamente, espalhadas pelo mundo. Em monumentos, monólitos e ruínas milenares espalhadas pelos continentes, e mesmo no fundo dos oceanos, e certamente na estrutura genética dos seres humanos, desafiando a nossa medíocre compreensão.